E como calcular todas essas perdas que a gente conseguiu enxergar? Como que a gente faz para calcular cada uma delas, algebricamente? Então, a primeira que a gente vai verificar é a perda de calor pelos gases de combustão seco, que são relativos aqui, para o nosso caso, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o nitrogênio e o oxigênio, que vão ser os gases que a gente vai considerar que estão saindo da nossa fornalha lá pela chaminé. O fluxo de calor sensível perdido pelos gases de combustão secos representa a parcela de peso de maior peso e deve ser calculado considerando a energia associada aos gases, tal e tal, que a gente acabou de falar. Lembrando que como a gente está tirando literalmente fumaça quente pela chaminé, essa normalmente é a maior perda que a gente tem no nosso sistema. E ela vai ser dada então, né, aqui pela equação que vocês estão vendo. O fluxo de calor perdido pelos gases secos é função da massa de combustível, taxa de massa de combustível, que vai multiplicar aí a quantidade de calor associada a cada um dos gases. Como a gente tem como fazer isso alternativamente, a equação que a gente vai utilizar é essa aqui de baixo, onde o meu cálculo de energia específica vai ser 44 sobre 12 vezes o percentual de carbono do meu gás, vezes a variação da entalpia do meu gás CO2, mais 2 vezes o percentual do meu enxofre no meu gás, que multiplica a variação da entalpia do SO2. Tabela também. Mais 0,7685, que multiplica a massa de ar estequiométrica, mais a massa de nitrogênio, o percentual de nitrogênio, desculpa, que multiplica aqui então o nosso variação de entalpia do nitrogênio. Mais o excesso de ar que eu estou utilizando naquela combustão, menos 1, que multiplica a massa de ar estequiométrico vezes a variação da entalpia do ar. Parece complexo, mas normalmente você vai ter a composição do gás, então você vai ter o carbono, o enxofre, o nitrogênio. Você também sabe qual é a sua massa, a relação ar-combustível, então você consegue saber a nossa massa de ar estequiométrica. E você só vai precisar consultar, então, as variações de entalpia para aqueles gases que a gente está analisando. Simplificadamente, para cálculos que não exigem um grande grau de precisão, o fluxo de energia perdido pelos gases de combustão pode ser dado por essa equação aqui, um pouquinho mais simplificada. A variação, a taxa de massa de combustível vezes a massa de gases secos, o Cp do ar, que multiplica a diferença do gás, da temperatura do gás, menos uma temperatura de referência. Qual é a temperatura de referência? Ela normalmente é 0 ou 25 graus Celsius. Na grande maioria das vezes a gente utiliza 0 graus Celsius para fazer como temperatura de referência. A energia específica perdida pelos gases de combustão é a função da mesma equação, só você está omitindo ali a questão do fluxo de entrada de combustível no seu sistema. Todas as entalpias são calculadas de acordo com a temperatura dos gases na chaminé e com base na mesma temperatura de referência. A temperatura dos gases varia de 120 a 300 graus Celsius. Isso é relativo, tá? A temperatura dos gases ela pode ser abaixo de 120 graus Celsius, não muito típico, mas também pode ser acima de 300 graus Celsius quando você não tem, por exemplo, trocadores trabalhando de maneira eficaz para fazer, por exemplo, a geração de vapor ou a troca térmica do seu gás que você está utilizando no seu sistema. Perda de calor com a umidade dos gases de combustão. Então também está associado ao nosso gás, né, ao nosso fluxo na chaminé que está saindo do nosso sistema, mas aí sim relativo à umidade que está sendo carregada por esse gás. O fluxo de calor perdido com a umidade dos gases de combustão pode ser determinado considerando a energia associada à formação de água, água formada na combustão do hidrogênio do combustível, umidade do próprio combustível, vapor de nebulização, umidade do ar de combustão e vapor consumido por sopradores de fuligem. Então, toda a água que está envolvida no nosso sistema, que pode estar indo para o nosso gás, entra nessa conta.
Então tá aqui. Perda com as umidades é função do meu combustível. Também é função do calor para a combustão do hidrogênio, mais a umidade do meu combustível, vapor de nebulização, umidade do ar que eu estou usando para fazer a combustão, que eu estou injetando no meu combustor, e ainda possível se tiver sopradores de fuligem também. A energia específica perdida com a umidade dos gases de combustão é determinada por essa equação maior aqui. Também é longa, mas bem simples. Então eu tenho, de novo, a energia específica perdida pela umidade do gás, 9 vezes o meu percentual de hidrogênio, mais a minha umidade do meu gás, desculpa, do meu combustível, vapor de nebulização, umidade do ar que eu estou usando para fazer a combustão, excesso de ar que eu vou estar trabalhando naquele sistema, a massa de ar estequiométrica, a quantidade de vapor para fazer sopragem de fuligem, isso tudo multiplicando a variação de entalpia da água, do vapor, mais 2.440 que multiplica vapor de nebulização, mais vapor de soprador de fuligem, mais 2.440 que multiplica o meu percentual de hidrogênio mais umidade. Então, essas equações elas são válidas quando você está trabalhando as energias do calor fornecido, né? Que é calculado com base no meu poder calorífico superior. As perdas de calor com as cinzas é outro ponto que a gente tem que levar em conta. Deve ser calculado de acordo com a temperatura medida no local da extração. Então, naquela imagem que a gente tinha visto lá, eu vou voltar rapidinho. Aqui. O que a gente está vendo aqui é uma retirada de cinzas de um leite fluidizado. A gente sabe que o leite fluidizado ele tem por característica a cinza fica junto do leito, o leito está em alta temperatura, alta turbulência, incandescente. Então, você teria que medir a temperatura das cinzas que estão deixando o teu sistema exatamente nesse momento. Então, a ideia, literalmente, é vir aqui, botar um sensor de temperatura aqui e medir essa temperatura. Depois você pesa a quantidade que você está tirando, nesse caso é uma batelada, mas pode ser contínuo também, dependendo do tamanho do equipamento. E aí, em função da quantidade de cinzas, você consegue medir a quantidade de energia que você está perdendo. Vamos voltar lá. Aqui. O fluxo de energia perdido das cinzas. Então vai ser o meu percentual de cinzas, que multiplica a minha massa de combustível vezes a variação da entalpia das cinzas. E a energia específica perdida pelas cinzas é a mesma de cima, omitindo o termo massa específica, taxa de massa de combustível no meu sistema. Perda de calor por combustão parcial. Outro fator muito importante, né, que vai determinar se a sua combustão está sendo boa ou ruim. Combustão parcial vai gerar as cinzas com um incombusto, ou uma cinza bem convertida. Acontece quando tem queimadores mal operados que possam gerar presença de monóxido de carbono ou fuligem nos gases de combustão. E ainda as cinzas podem sair contaminadas com carbono, né? Manchadas de preto, literalmente. As fornalhas de combustíveis sólidos apresentam considerável teor de carbono não queimado nas cinzas, porque o combustível sólido é o mais difícil de todos os tipos para serem queimados, né? Quando você queima gás, ele tem uma queima rápida, limpa. Quando você queima líquidos, normalmente tem uma queima mais veloz também, mais adequada. Já os combustíveis sólidos, eles têm uma série de outros mecanismos ali, primários e secundários, para acontecer uma boa queima, né? É importante avaliar o quanto ela representa do balanço geral medido. A concentração de CO na base da chaminé também vai indicar se você está deixando de converter o seu carbono para dióxido de carbono, né, e gerando monóxido de carbono. O conteúdo de incombusto arrastado pelo cinzeiro, carbono não queimado. E pode-se determinar essa taxa de fluxo usando a equação abaixo. Aqui, ó, o fluxo de calor perdido pela combustão parcial
é função da minha massa de combustível, que multiplica a energia do carbono não queimado, mais a energia do meu monóxido de carbono. Em termos práticos, a gente calcula por essa equação de baixo aqui, onde o meu percentual de carbono não queimado, que multiplica 33.900, mais a variação de entalpia do meu combustível, mais 126 vezes o volume de gás seco, que multiplica o percentual de CO que eu medi na base de uma chaminé, onde está saindo o nosso gás. Perda de calor com purgas. Purga, então, pessoal, é aquela coisa que a gente precisa fazer para tirar a lama de dentro do nosso sistema, né? E a gente tem que fazer regularmente, né? Para poder garantir que não acumule lama no fundo e possa prejudicar a troca térmica dos nossos trocadores lá dentro da caldeira. Normalmente ela é pequena porque as quantidades de água que a gente vai tirar para fazer essas purgas são insignificantes ou muito pequenas em relação à taxa de alimentação, por exemplo, de água que é reposta numa caldeira, e ainda o volume todo de água que tem dentro do seu sistema. A quantidade de água purgada pode ser estimada sabendo a frequência e o tempo de cada drenagem em tempos médios, né? Então você não vai fazer uma purga contínua normalmente, mas você faz uma bateladinha, vai lá, mede, e em quanto tempo você vai ficar repetindo isso e tira uma média do tempo, não é tão complicado fazer isso, e você consegue estimar o fluxo de energia perdido pelas purgas em função da massa de água da purga que você está tirando, multiplica então a variação da entalpia do líquido saturado, porque a gente está tirando água na forma de líquido saturado do fundo da sua caldeira, né? Esse camarada aqui, menos a entalpia da água de alimentação, que foi a água que eu adicionei na minha caldeira, normalmente ali a temperatura ambiente, ou levemente aquecida, a gente vai ver depois com os condensados e as energias que a gente consegue aproveitar do nosso sistema de distribuição de vapor. E a energia específica, você só está botando ali a questão do combustível, dividindo, transformando isso tirando isso aqui do tempo, né? Por fim, as perdas pelas fronteiras do equipamento. As perdas pelas fronteiras do equipamento, elas são um fenômeno bastante complexo de se medir, né, como a gente já tinha discutido, e bastante difícil também de calcular. Então, a gente faz estimativas, né? Para cálculos aproximados, as perdas correspondem aí para caldeiras de grande e médio porte, de 0,5 a 1% do total disponível. Normalmente esses equipamentos eles são projetos individuais e são feitos isolamentos muito, muito adequados, bastante rígidos na parte, porque a gente precisa de uma eficiência muito grande e normalmente a gente está falando de pequenas falhas gerarem grandes prejuízos, então é tudo muito bem controlado. Para caldeiras pequenas, aí até 3%, de 1 a 3% do total disponível é bastante aceitável para você estar perdendo pelas fronteiras do equipamento. Onde que se tem uma grande perda de temperatura pelas fronteiras do equipamento? Quando a gente tem caldeira de combustíveis sólidos, por exemplo, lenha, que é bastante comum, a gente tem aquela fornalha acoplada à nossa caldeira na frente, é comum o operador da caldeira, que faz uma operação meio inadequada, ele trabalhar, por exemplo, com a porta aberta, a porta de alimentação aberta ou entreaberta. E aí o que acontece? O calor consegue fugir por essa porta também, muitas vezes até fumaça, não fazendo direito o que deveria ser feito, que era manter a porta fechada e deixar com que as entradas de ar forneçam o ar necessário para a boa combustão do seu combustível lá dentro. Então esses são os tipos de perda que a gente vai ter que considerar para fazer o nosso balanço de energia da caldeira, considerando o que a gente fornece e o que a gente perde no final.